gente precisa fazer o nosso nome. E, assim, a gente acaba competindo com profissionais que já têm 20 anos de formato, você tem 2. A gente acaba competindo com profissionais que têm 15 anos de formato, com uma clínica grande que está começando agora. O paciente, ainda mais a gente que vem de cidade pequena, ele vai escolher o que é referência ali. Sim. Então, como que a gente vai criar uma referência? Uma pessoa que está começando agora, ela acaba desistindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um episódio do Segredo do Começo. E neste mês de julho super especial, nós estamos com uma programação com várias convidadas que vão trazer para vocês a sua área de atuação e qual a importância que nós vamos trazer neste mês de julho, que é o Julho das Pretas. O julho onde que se é comemorado Teresa de Benguela, o mês da mulher negra, latino-americana e caribenha. Meu nome é amiga Idalina, que está comigo nesse episódio de hoje. Tudo bem? Tudo bem, Yara. É muita festa, não é? Muita alegria. Julho das Pretas. E a gente separou esse mês todinho para fazer uma programação toda especial, né, Yara? Né, Yara? Olha, né? É que ela já tá dando spoiler, gente, de uma convidada que tá aqui, e ela tá impactada, porque a gente teve uma conversa antes, e aí ficou, Yara, porque a Yara falou uma coisinha pra ela, que vocês vão entender depois, e ela ficou preocupada. Você não tá preocupada? Vocês vão entender, mas é Edi, viu, sua amiga? É Edi, muito prazer, Edi. Gente, mas é nesse clima, né, descontraído de celebração, que a gente quer trazer pra vocês essa temática, Julho das Pretas, que é um mês super especial, e também especial por conta do quê? Um ano também de comemoração do Segredo do Começo. Então a gente tem motivos para poder comemorar. E esse mês a gente quer trazer cada mulher que atua dentro de um nicho. E a nossa convidada é minha colega de profissão na área da saúde. Ida, apresenta ela pra gente, porque se eu apresentar, vai ser uma tietagem aqui que não vai dar muito certo. Então apresenta a nossa convidada de hoje. Agora sim, Yara, né, Edi? Agora é. Yara de Oliveira Ferreira. Seja muito bem-vinda, Yara. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada por estar aqui, abrindo essa porta para eu poder falar sobre o meu trabalho, sobre o meu começo. Muito bem. Tem colinha? Tem colinha, porque a mulher tem uma formação, segura aí, ó, graduada pela Unifunvic, pós-graduação em ortopedia, a graduação é fisioterapeuta, igual a Edi, tá? Pós-graduação em ortopedia, especialização em escoliose, fellowship em escoliose e parceira na confecção de coletes S4D no Vale do Paraíba. Olha só. Mais alguma coisa? Volto a falar da minha clínica, né? Eu tenho uma clínica aqui no centro, a Clínica Linhari, onde eu sou a gestora. A gente está expandindo, né? E eu acho que só isso que faltou, complementar. E também para dizer que nós estamos hoje em Pinda, né? Que eu sempre falo essa novidade, né? O estúdio esse ano, ele está um estúdio móvel, né? O podcast está móvel. Então também agradecer aqui ao apoio do Cowork aqui de Pinda, que está conosco aqui fazendo a transmissão do nosso episódio. E vocês vão acompanhar o episódio de hoje. E por que a Yara está aqui, né? Escoliose. No mês de junho, a gente se falou muito sobre isso, né, Yara? Que foi um mês de prevenção e conscientização sobre a escoliose. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, o porquê do mês de junho ser considerado junho verde, né? E por que dessa importância de se falar sobre escoliose atualmente? Bom, a escoliose ela é uma deformidade da coluna, né? Onde o paciente ele tem um C ou um S na coluna. Então, ela é feito um diagnóstico rápido. Então, em casa mesmo, os pais, eles conseguem observar esses padrões da escoliose nos filhos. Então, é uma coisa muito observacional que remete também a um encurtamento no nosso diagnóstico. Então, se o pai conseguir observar o filho em casa, o diagnóstico precoce, ele faz toda a diferença. Então, ele consegue observar os ombros, um ombro mais elevado do que o outro, a marquinha da cintura, a presença de um calumbinho nas costas, que é a presença da giba, quando o filho inclina o tronco para frente, que é um teste famoso, que é o teste de Adams. Então, assim, o porquê que a gente fala sobre o junho verde? Onde o mundo inteiro, ele aborda esse tema para conscientizar. Como é um diagnóstico fácil, um diagnóstico rápido para a gente fazer, tanto em casa quanto clínico, todo mundo entra nesse meio para que mais pessoas consigam entender mais sobre escoliose, consigam diagnosticar e consigam realizar esse tratamento precoce, que é o tema que a gente sempre bate nessa tecla, né? Quanto antes o diagnóstico, melhor o prognóstico do paciente e melhor a qualidade que ele tem ao longo do tempo.
Yara, eu acho que você está muito mais a par disso, mas quando eu também atuava com escoliose, a gente sempre viam pais que ficavam assustados, porque a gente sabe que nessa fase da pré-adolescência, as crianças já não trocam mais de roupa perto dos pais. E aí tem muitos casos que falam assim, nossa, minha filha... De repente eu olhei nas costas, tinha as costas tortas. Ou fui fazer um exame específico para alguma questão assim respiratória, viu no raio-x a deformidade. Como que é isso, né? Porque leva esse espanto. E como que a gente tranquiliza os pais em relação a isso? Bom, esses dias eu fiz uma live relacionada a isso, relacionado a direitos e deveres, sobre os exercícios, sobre o que é dever do pai, o que é dever da criança, o que cada um deve assegurar dentro do tratamento. Mas assim, os pais, eles vêm muito culpados por não terem visto isso antes. Sim. Então eles falam, nossa, porque o diagnóstico precoce, ele faz toda a diferença, né? Então se a gente consegue diagnosticar uma criança de 10, que tá ali no comecinho do crescimento, que não teve a menarca, tá desenvolvendo, a gente consegue segurar essa curva, dependendo do grau, né? E da agressividade dessa curva, para não deixar ela piorar. Mas geralmente a criança já chega lá com 30 graus, uma curva quase cirúrgica, né? Curvas cirúrgicas são de 40. E aí uma deformidade no tronco, a gibosidade, o pai fala, nossa, eu não vi. As mães, elas choram, elas se culpam. Às vezes a criança reclama de dor, até mesmo por conta do crescimento, e a mãe acha que não tá querendo ir pra escola. E aí depois ela fala, nossa, eu devia ter visto antes. Então, fica mais um sentimento de culpa em relação a isso, né? Mas é o que eu sempre falo, antes agora do que muito tarde. Então, a gente vai fazer o possível dentro da nossa possibilidade, da nossa realidade, para que a gente não deixe essa curva piorar e não deixe com que essa criança vá para uma cirurgia, para uma possível cirurgia, ou entre em um processo de não aceitação, né? Sim. Ainda mais as meninas que mexem muito com a autoestima. Então a gente tenta lidar com a situação ali dentro do que a gente pode fazer e do que a gente consegue, né? Você tá falando de cirurgia. Essa cirurgia tem um alto risco? Como que funciona? Na verdade, a cirurgia de escoliose é feita uma artrodese na coluna toda, dependendo da localidade. Então nós temos 3 tipos de curva, né? Tem uma curva torácica alta, uma curva torácica principal e uma curva lombar. Tem pacientes que têm 3 curvas, tem pacientes que têm 2, tem pacientes que têm uma. Claro que é mais fácil a gente tratar uma curva do que a gente tratar 3. O prognóstico de quem tem uma curva é melhor do que o prognóstico de quem tem 3. Quando a gente fala de prognóstico, é esse critério de melhora, né? Esse critério de o quanto a criança vai melhorar. Porque os pais chegam lá assim, quanto tempo? Vai melhorar quando? Não, depende do crescimento, de quanto está esse crescimento, do tipo da curva e da localidade. Então, tudo isso influencia. Às vezes, uma criança que tem 10 anos, 2 crianças chegaram na mesma fase, mas uma tem uma curva, outra tem 2, uma já tá no estirão do crescimento, a outra não começou. Isso diferencia também. Elas têm a mesma idade, mas elas têm graus diferentes. Então, é tudo isso que a gente avalia em relação a prognóstico, a melhora, a sintomatologia. Então, a gente acolhe, né, os pais, acolhe a família, e a gente tenta trazer ali, dentro da nossa realidade, que a gente consegue o que a gente pode, né? E aí, a cirurgia de artrodese, a gente faz Hoje em dia tem vários tipos de cirurgias, então, geralmente o cirurgião, ele espera essa criança chegar numa maturidade óssea, porque se ele fizer uma cirurgia, essa criança ainda tem o risco de crescer, e aí tem que reoperar para dar espaço para a epifisiose, para ela poder crescer. Então ele espera, geralmente opera com 14, 15 anos, depende do grau também do crescimento. E é aquilo, né? Você vai submeter o seu filho a uma cirurgia de 10 horas, 8 horas, uma cirurgia geral. Ele vai ficar na UTI depois, porque ele precisa receber transfusão de sangue, enfim. E aí você escolhe, ou você faz o tratamento, ou você leva uma criança, um adulto para uma cirurgia, e a gente sabe que toda cirurgia ela tem um risco, né? E Yara, e como que depois esse pós-cirúrgico? Pós-cirúrgico eu atendo muito pouco, porque eu foco mais nessa parte da prevenção. Da prevenção, do diagnóstico precoce, do tratamento. Mas eu tenho alguns pacientes que fizeram pós-cirúrgicos, então assim, tudo depende de como foi o tipo de cirurgia, do que foi feito, do que aconteceu ali. Então, assim, geralmente os médicos, eles indicam depois de 20 dias, 30 dias. Mas a gente faz um pré-cirúrgico muito bom. Porque a gente precisa dar força para essa musculatura, para ela sustentar, né, essa invasão, né, da cirurgia, para que ela consiga sustentar essa curva. Então, a gente prepara essa coluna para ela sustentar, e aí vem a cirurgia, e depois a gente continua com o nosso trabalho.
Agora, os pacientes que não fazem um trabalho pré-operatório, aí eles têm mais dificuldade para se recuperar depois. A musculatura ela não tá treinada, ela não tá forte, então ele não tem essa conscientização. Até mesmo pós-cirurgia, o paciente ele precisa aprender a realizar os exercícios, porque fica uma coisa tão automatizada, ele conviveu muitos anos com a coluna torta. Do nada, ele endireita. A cabeça, ela não entende. Então, a gente precisa treinar a cabeça, por isso que eu trabalho pré-operatório. Treina pra voltar, pra quando ficar reta, ela entender que aquilo é o correto. Porque senão, eu já peguei pacientes que voltaram. Mesmo depois da cirurgia? Na verdade, no caso dela, eles operaram ela antes da maturação óssea. Ela cresceu e a haste quebrou. E aí, assim, não tinha o que fazer, limitou o movimento, porque a cirurgia você vai colocar um ferro na coluna toda. Então, você vai ficar limitada referente a alguns movimentos, de flexão, de inclinação, de rotação. E ela tinha que conviver com isso, ela ficou com a deformidade, enfim. Ela fez a cirurgia achando que seria a melhor opção. Na época, foi o que foi indicado, né? Porque não tinha profissionais para tratar, enfim. E aí, aconteceu isso. Yara, e quando a gente fala do idoso, que também tem um desvio importante, como que é a conduta pensando em crianças e pro idoso? É a mesma coisa? Não. A abordagem é a mesma? Não. Nas crianças, a gente foca mais em ajustar e alinhar essa coluna. A gente foca na prevenção e no alinhamento. Claro que a nossa garantia do tratamento não é deixar a coluna reta. A única certeza que a gente sabe é que essa escoliose vai aumentar. Porque a criança tá crescendo. Então, assim, ela tem 30 graus, ela pode aumentar para 40, para 50. Se a gente manter nos 30, o tratamento deu certo. Quanto mais ela cresce, mais essa escoliose aumenta. Então, no idoso, ele já tem um processo de degeneração, ele já tem uma artrose. Então, no idoso e também no adulto, a gente trabalha mais voltado para a sintomatologia, para a preferência dele. E aí a gente entra nessa parte do PBE. Não tem como a gente endireitar uma coluna de um idoso, né? Porque por conta da rigidez, a gente não tem essa fase de maturação óssea. Mas a gente foca mais na estética, a gente foca mais na dor, na mobilidade. Então, assim, o idoso... Eu cheguei a pegar uma paciente que ela tinha uma cifose de Sherman, que é um aumento da caixa torácica, e ela fica bem corcundinha. Mais fechadinha, né? Ela não conseguia olhar pra frente. Então, pra ela olhar pra mim, ela tinha que levantar o cabelo, olhar pra mim e depois ela baixava de novo, porque a coluna dela não conseguia permitia... permanecer na posição. Não. E aí você faz o quê? Eu vou colocar essa coluna no lugar. Qual que é a prioridade da pessoa? Olhar pra frente. Não tem como a gente pular etapas, entendeu? Então a gente foca muito nisso. Ela tinha dores, imagina você conviver 20, 30 anos olhando pro chão, arcada. Então, assim, a gente vai sempre voltar referente ao processo de dor, né, que a gente tava falando antes, na preferência do paciente. Então, o paciente, ele quer andar, ele quer viver sem dor, a gente foca nisso. Agora, na criança, a gente também foca na estética, mas o principal é não deixar essa escoliose piorar e tentar regredir ela. O legal de estar aqui no meio de duas fisioterapeutas, que eu sou leiga e eu tenho direito a algumas perguntas. Aproveita. Né? Yara, hoje em dia a gente tá muito focado no uso do celular, tablet, e a gente não fica com a postura correta. Isso pode causar uma escoliose? Ou isso já vem de nascença? Como que vai dar uma deformidade, não vai? Você ficar pra baixo o tempo todo. Isso aí, quando eu falo no consultório, dá aquela briga, sabe? Porque não tem nenhum estudo que fala que o uso do celular ele influencia na escoliose, postura errada. Ele fica o dia inteiro sentado no celular, por isso que tem escoliose. Não, a gente não tem uma causa definida para escoliose, então ela é idiopática. Tem fatores genéticos, tem fatores estruturais, tem fatores morfológicos, ambientais. Então, assim, pessoas da pele negra, elas têm menos chance de ter escoliose. Acontece. Que bom. Mas as caucasianas, elas têm mais, porque tem um fator relacionado com a melanina. Então, assim, a estruturação óssea, do cálcio. Então, são vários fatores, mas nenhum se liga a uma coisa só. É por conta disso. E, assim, o uso do celular, ele não influencia. O uso da mochila na escola. Mochila pesada, né, que as pessoas falam. Eu sempre falo, hoje em dia, que criança que vai pra escola de mochila e a pé. Antigamente, a gente podia falar, nossa, minha mãe andava 10 quilômetros pra ir pra escola. A gente não, vai de bicicleta, vai de carro, vai a pé. Então, assim, a mochila, 5 minutos, que é o tempo de você descer do carro e ir pra escola, ela não vai causar uma escoliose. Porque ela é uma deformidade estrutural. Entendi. Então, é do crescimento. Então, a carga axial que gera ali, ela não causa uma escoliose. Ela não é a causa. O celular também. Pode ser que
enfraquece mais a musculatura, acaba compensando um pouco mais, mas ela não é o principal, entendeu? Entendi. Então, a criança ficar sentada no celular o dia inteiro vai fazer mal pra ela, porque ela não tá fazendo atividade física. O sedentarismo, né, Yara, que a gente fala, né? Exatamente. Mas ela não vai ser a causa da escoliose. Eu falo assim que as pessoas têm dificuldade de aceitar que estar parado é o causador, né? A gente tem que achar um motivo, né? Um problema. Não é a gente, é ali. É verdade. E deixa eu te perguntar uma coisa. Eu conheço a Yara aí do tempo de formada, né? A Yara se formou um ano depois de mim. E aí fica uma curiosidade. Por que trabalhar nesse nicho da fisioterapia a escoliose? O que te motivou aí pra essa área? Porque a gente tem várias áreas de atuação, né? E você escolheu a escoliose. Por quê? Porque assim, eu sempre gostei muito de trabalhar com crianças e adolescentes, né? Não era o meu público principal, eu gostava muito de... Sabe quando eu queria muito hospital? Queria trabalhar no Incor, fazer residência, estudei. E aí, quando eu fui pro estágio na faculdade no estágio do hospital, eu odiei. É. Sabe quando no último ano você fala assim, não, o que eu vou fazer? E agora? O que eu idealizei, 3 anos da faculdade, no último acabou. Não gostei. E aí eu fui, né? Foi o meu primeiro setor, o professor sabia que eu gostava, ele me incentivou. Eu fui muito bem no hospital, mas assim, não era aquela coisa que me brilhou os olhos. Uhum. Não que logo de cara a escoliose me brilhou os olhos. Mas a ortopedia em si, eu vinha com aquela certeza do hospital ser aquela reabilitação mesmo que a gente fala da Sim. físio, né? É. Então você vai, você acompanha o paciente, você vê ele andando, você vê resultado. No hospital, não. Você chega hoje, amanhã o paciente teve alta, ele vai tratar no ambulatório, ou ele foi a óbito, ele foi pro UTI. E aí você fica assim, tá, eu não sei nada. Um dia de cada vez e não tem nenhum ciclo que se fecha, né? E aí, quando eu fui pra ortopedia, eu tive esse contato de... Começo, meio e fim. E aí, eu gostei. E a escoliose, ela tem um começo, ela tem um meio muito longo. Muitas vezes ela não tem o fim, porque os pacientes acabam desistindo do tratamento, não dão continuidade. Mas ela tem um fim e a gente tem um desfecho, né? Uhum. Então, eu gostei da escoliose por conta disso. Eu fui trabalhar numa clínica. E lá na clínica, o ortopedista, a gente fez uma parceria muito boa. O Dr. Marcos, a gente tem contato, tem essa troca de pacientes. E ele é especialista em coluna. Então, vinha muitos pacientes de coluna, de dor. Então, o meu foco principal era dor. E também de escoliose. Só que daí, chega lá pra atender, ninguém queria tratar criança, né? Com escoliose. Porque a criança tem o pai, tem a família. Então, você tem que aprender a lidar com contexto ali tudo, também, né? A estrutura familiar. E aí eu fui pegando essa área. Na nossa fase de recém-formada, a gente quer atender, né? A gente quer gerar ticket, né? De caixa. Você quer, você quer fazer uma pós, entendeu? Então você tem ali. E eu fui gostando, fui me especializando, fui buscando. E aí eu peguei a pandemia, né? Só que na pandemia, a grande chave foi porque muitos professores que tinham muitos cursos fechados, eles começaram a abrir live. Então, abriu muito conhecimento. Olha, e aí eu que fui bacana. pra São Paulo, num congresso gratuito, online. Eu ia participar de tudo. Aquele conhecimento que você vai jogando ali, até você formar a sua estrutura e entender o que você quer. E aí foi a partir disso que eu escolhi a escoliose, porque tinha pacientes, mas não tinha pessoas qualificadas, e os que tinham, não tinham uma qualificação muito, não boa, mas assim, uma evidência científica para tratar mesmo um paciente, era tudo que todo mundo fazia. Não era uma coisa diferenciada, não era uma coisa especializada. Então assim, eu vi que aqui em Pinda não tinha esse público. Tanto que eu, aqui em Pinda, não cheguei a pesquisar, mas nichada na escoliose eu sou a única. Então, assim, tem pessoas que atendem, mas que trabalham com colete, que tem um tratamento de começo, meio e fim, que tem toda essa parte de estruturação de escoliose, não tem. Então, assim, o FIS atende de tudo, que não atende muito e que não entende, atende o que tem. Não... o meu filho tem escoliose, ele trata. Tá, melhorou a curva? Quantos graus ele tem? Não sei. O que ele faz? Ele faz exercício todo dia? Ele usa coisa... Não sei. Então, ele não trata escoliose. Ele sabe que tem. Mas não trata de forma específica, Exatamente. né? E até falando sobre isso, é interessante você também trazer esse conceito, porque quando a gente fala de escoliose hoje, a gente vê muitas opções de tratamento, como você falou, mas nem sempre é aquele específico. Então, eu queria que você trouxesse pra gente opções, pensando em graus de escoliose também, e o que a evidência traz pra gente aí como a melhor opção para se tratar crianças. Não tem uma opção. É o tratamento específico. A gente segue o guideline da SUSORT, que é o princípio, né, do nosso tratamento. Então, ela fala exercícios tridimensionais nas 3 correções. Rotação, inclinação, tudo. Treino de atividade de vida diária. A gente tem que incluir a família no tratamento, porque o paciente vai 1 hora na clínica e todo dia ele faz em casa. Então, assim,
Eu falo, você acha que em 1 hora essa coluna vai voltar pro lugar? Não vai. Então é uma dedicação. O uso do colete, dependendo do grau, né? Acima de 25 graus a gente já indica. Então, assim, esse direcionamento é importante, porque a literatura ela é bem embasada. Aí o pessoal fala, vai pra academia, vai pro pilates, vai pra natação. Uhum. É um tratamento? Não, é uma atividade física. Sim. O profissional ele não vai estar trabalhando de forma específica, ele vai estar trabalhando 1 hora ali, acabou, foi embora. É. Cadê a atividade em casa? Cadê a correção tridimensional? Cada paciente tem uma curva. Se a gente fizer um raio-x em você vai ter uma curva, eu vou ter uma e vai ter outra. Como que a gente vai tratar os 3 igual na natação? Não tem como. Os 3 igual na academia? Não tá, entendeu? Então, cada paciente, ele tem uma direção dele, às vezes os exercícios vão ser o mesmo, mas a correção é diferente. Você falou várias vezes no colete. E quando que você começou a trabalhar com os coletes também? Olha, o colete, eu comecei a trabalhar com ele já tem 3 anos. Antigamente, né, como eu fechei essa parceria com os coletes S4D lá de Campinas, do Escolhose Brasil, os meus pacientes iam até eles. Até mesmo em relação a custo-benefício, eu tive que montar uma oficina em casa para fazer essa confecção, né, esse ajuste. A gente trabalha com uma tecnologia muito boa, onde a gente faz um escaneamento tridimensional do paciente. Então, a gente usa um software importado, e o paciente, a gente escaneia ele, é como se a gente imprimisse ele, a coluninha dele, colocasse no software e mandasse para a fábrica para ela confeccionar. É igual aquela máquina de impressora 3D. Sim. É feito para o paciente. Uhum. Então, assim, o meu colete é o meu, o seu é o seu, o dela é o dela. Cada um tem o seu colete. Não dá pra gente mudar ou reaproveitar. E aí, antes, os meus pacientes, eles iam pra lá e faziam o colete lá. E assim, ficava muito caro para os pais. O pai tinha que perder tempo de serviço, pagar pedágio, Sim. gasolina. E aí eu vi essa oportunidade de não bloquear esse tratamento. Porque a gente indicava o colete para, mas é longe. Mas aqui perto não tem. Eu até cheguei a trabalhar com alguns ortesistas daqui da região, mas eles não atendiam da forma como eu gostaria. Porque Entendi. o colete que eu trabalho é igual ao meu tratamento. Entendeu? A mesma correção que eu faço na clínica é a mesma correção que o colete vai fazer. Se a gente trabalha com de fora, o paciente faz a correção no consultório, mas o colete é diferente. Então, a abordagem e a eficácia do tratamento, ela se perde um pouco. E aí o colete não, que ele é feito com a mesma abordagem, com a mesma técnica que eu utilizo aqui, é casando. O paciente faz o exercício, em casa ele usa o colete e é como se ele estivesse fazendo exercício. Então foi exatamente por conta desse nicho, sabe? Pra gente otimizar essa barreira dos pais para poder aderir mais ao colete. Porque eu via que essa distância, essa locomoção, ela bloqueava um pouco mais essa adesão do colete. Então o paciente fazia o tratamento, mas ele não fazia o colete porque era longe, porque cansava, o pai não queria levar, enfim. E aí eu tentei, eu sempre falei, né? Eu vou vender tudo. O meu trabalho e eu vou vender o completo. Não dá pra gente terceirizar, porque às vezes, não que lá não chegaria, mas a forma como o pai chega lá, às vezes demora 1, 2 meses, espera as férias, então esse tempo a gente perde no tratamento, entendeu? Então quanto antes a gente agilizar, pra mim, seria melhor e eu conseguir fazer isso da melhor forma possível. Olha que bacana. Você tá falando em vender uma empreendedora nata, né? Tudo a ver com o segredo do começo. Tudo a ver. E conta pra gente, quais são os principais desafios nessa caminhada do empreendedorismo que você tem enfrentado? E deixa eu dar um adendo, ainda mais empreendendo na área da saúde, né, Yara? Que é desafiador, É difícil. não é verdade? É difícil porque, assim, a gente vem de uma crença que na área da saúde a gente precisa fazer o nosso nome. E, assim, a gente acaba competindo com profissionais que já têm 20 anos de formato, você tem 2. A gente acaba competindo com profissionais que têm 15 anos de formato, com uma clínica grande que está começando agora. O paciente, ainda mais a gente que vem de cidade pequena, ele vai escolher o que é referência ali. Sim. Então, como que a gente vai criar uma referência? Uma pessoa que está começando agora, ela acaba desistindo. Porque ela fala, não tenho chance. Vou competir com o fisioterapeuta que, né? Renomado já, né? Mas, assim, eu tive muitos tropeços e a gente fica, né, cansada, porque você tem que ir buscar, fazer, você tá fazendo o correto, e aí, pra pessoa, não pra pessoa, mas na área da saúde, assim, em si, na fase do empreendedorismo é difícil, o pessoal acaba comparando preço. E assim, hoje em dia, eu sei a qualidade do meu trabalho. Então, assim, é o meu trabalho, é completo, vai fazer aqui, é esse o valor. Eu quero fazer assim. Não.
Então, Você entendeu o seu valor já, entendi. né? Então, a pessoa que chega pra comprar o meu produto, o meu serviço, ela não tá comprando a minha hora, ela tá comprando a minha experiência e tudo que eu construí, entendeu? Toda essa autoridade. Então, assim, a rede social, ela me ajudou muito. Eu tinha muita vergonha de... A gente tem muito medo do julgamento, Você né? acha que ela tinha vergonha? Eu tinha. Olha só pra você ver. Bom, não sei quanto tempo você tá na caminhada. Quanto tempo que você tá 7 aí? anos. Aí, ó, Ah, já tem já criou calo. uma bagagem Mas boa, a né, gente Yara? tem vergonha do julgamento do Tem. outro, né? Hoje Comparação. você não tem mais? Tenho, mas eu não ligo, não. Aquilo, né? Tenho dinheiro aqui. Mas a gente fala assim, que a gente que é da área da saúde, tem muito essa questão também da comparação, da validação. E quando vai pra rede social ainda, a gente fica naquela preocupação. Ai, mas o professor vai ver. Meu amigo vai falar, nossa, O que ela tá falando? Será que tá certa? Mas Tem isso também com é você? eu aprendi que, assim, eu tive que escolher o público que eu ia falar. Isso, E aí, assim, eu não vou falar técnico, porque o pai não vai entender. com certeza. O pai vai chegar em mim através da rede social. Então, se eu falar técnico pro meu professor, pra tá tudo certinho, o pai vai falar, menina chata, não tô entendendo nada. Aham. Então, assim, eu tentei levar essa linguagem, porque Tem que ser acessível, né? o meu foco na rede social não é nem as crianças, é o pai. Então, a gente Sim. escolheu. TikTok, eu não sou muito... Ah. Preciso mais ir pra esse lado do TikTok, porque as crianças já me procuram no TikTok. É! Primeira Mas busca, qual que né? seria o conteúdo para o TikTok? TikTok é essa parte de resultado, Ah. de usar o colete, do colete. Mostrar o colete. O que é, mas pro lado deles, entendeu? Deles. Na rede social, no Instagram, é mais o pai, porque é o pai que vai comprar o produto, E né? algo mais informativo. Informativo, mas eu também mudei o meu foco principal. Então, assim, eu via que eu ia muito na informação. Informação a pessoa tem em todo lugar. É. Ela vai no chat, ela vai no Google. Sim. Então, assim, pra que eu quero dar informação? Aham. Eu quero ir diretamente na onde ela... É a dor dela, Aham. entendeu? Coisa prática. Tipo assim, a informação ela tem que a escoliose vai piorar isso. Mas o que isso vai mudar na minha vida? É. O que isso vai E acarretar tem que na vida da entender minha isso. família? A gente tem que gerar uma sensação de urgência. O quanto antes ele entender isso e ele adquirir esse tratamento vai ser melhor para o filho dele, entendeu? Uhum. E essa escoliose não vai piorar. Então, assim, é um estudo que a gente tem que fazer, né, em relação a essa parte de rede social. E, assim, que eu tenho a minha clínica tem 3 anos. É. E em 3 anos eu cresci, assim, muito porque eu perdi a vergonha de Olha, que ir pras legal. redes. Que Então, bacana. assim, o que eu demoraria 10 anos pra construir, eu construí em 3. Olha, isso me anima, viu? E assim, é uma coisa que não pode desistir. Não pode. Tem dias que eu não quero postar nada na rede Mas, social. Yara, quando você se formou, porque a gente tem esse conceito também na graduação, que a gente não aprende sobre empreender. É tudo muito superficial. Mas quando você se formou, você já pensava em empreender ou isso veio depois do quê? Qual que foi o insight? Olha, isso é muito legal. Eu gosto de falar muito disso. Ah. Na verdade, a minha família sempre foi uma família de empreendedor. Minha avó fazia coxinha, minha mãe vendia lingerie. Então, tipo assim, a gente tava sempre ali Mas aquele empreendedor que não dá em nada, né? Só dá prejuízo. Mas a gente tinha uma boa audiência, os clientes que não pagavam. Mas você tava vendendo. A minha avó até hoje é assim. É. Ela pega os paninhos de prato dela, ela vende tudo. Mas assim, não sei quem não pagou, não tem aquela coisa de gestão correta, né? Sim. Mas eu fui fazer a minha especialização em escoliose e lá eu era a pessoa mais jovem da especialização. Olha. Todas as pessoas que estavam lá, elas eram donas de clínicas. Já e tinha eu o era seu uma negócio. pessoa que trabalhava para uma clínica. Tanto que essa parte da gestão eu aprendi muito nessa clínica que eu estava. Por quê? Porque lá eu sempre fui muito curiosa. Então, assim, precisa de ajuda aqui, a gente faz. O paciente faltou, você vai ali e ajuda. Então, a dona da clínica, ela viu ali uma forma de eu poder ajudar e de eu também poder ganhar dinheiro, né? Então, eu ajudava na gestão da clínica. Então, eu mexia com convênio, com glosa, com pagamento das FIIs. A parte chata, burocrática. Exatamente. Mas assim, eu sigo um rapaz na rede social e ele sempre fala, a melhor forma da gente aprender é com o negócio do outro. É isso mesmo. Não que a gente vá fazer de qualquer jeito, mas você não tem, como que você vai aprender? E é uma coisa gratuita, né? Porque você tá aprendendo com quem já tem experiência na área. E ela tinha 20 anos de experiência, então ela me ajudou muito. E aí, assim, eu fui nessa parte da gestão com ela, aprendi muita coisa com ela. Mas como era uma coisa mais nichada pra convênio, então de convênio eu aprendi muita coisa. E aí, quando eu fui fazer minha especialização, todos lá eram donos de clínicas particulares. E aí, o povo falava de preço, de não sei o que, de precificar. E eu assim, gente, tá, eles estão na frente. Aquela coisa de urgência, né? Eles estão na minha frente e eu tô ficando para trás. Aí eu parei assim e falei assim, não, eu tenho 25 anos, eu não tô pra trás, eles têm 40. A comparação, né? E aí, tipo assim, ali eu entendi que, por mais que eu estivesse atrás,
eu tava na frente porque eu tava buscando um conhecimento que eles estavam buscando com 40 e eu tava buscando com 25. Olha só. Então, assim, eu tinha mais 15 anos à frente sim. pra buscar uma coisa que eles já tinham construído. E aí eu cheguei de lá e falei, não vou mais trabalhar aqui. Eu não tinha nada pra fazer. Um lugar não tinha nada. Só decidiu, não quero mais ficar aqui. Só um sonho. Viu, Ida? Não quero força de trabalhar vontade. aqui. Força de vontade, Não quero muito trabalhar estudo, para né, os Yara? outros. Porque ali foi um lugar onde me incomodou, sabe? Porque assim, É. você via que você precisava sair. E eu sempre falo pra todo mundo, né? A gente fica aqui em Pinda. E assim, não é que é a mesma coisa de sempre, mas quando a gente expande, a gente tem contato com outras pessoas que pensam diferente da gente, isso incomoda. Sim, E faz a gente sair do lugar. É a ambiência que a gente fala, né? O ambiente certo, as mesas certas. é. E aí, depois que eu fui tomando esses percalços, né? Que eu fui andando, as coisas foram aparecendo. E aí eu falei pra ela, assim, Yara, eu não posso te perder, você faz administrativo aqui, você faz tudo. O que a gente pode fazer? Eu falei, se você me der uma sala aqui, a gente pode negociar. Olha! E aí eu comecei a alugar a sala. Dela lá que ela tinha na clínica. Já tinha os meus pacientes que estavam ali, tinha uma recepção. Então assim, eu fiquei lá 1 ano. Olha. E aí quando eu fiquei 1 ano lá trabalhando dessa forma, reformei a sala, tive que comprar as coisas. Ela falou assim, a sala eu tenho, mas eu não consigo disponibilizar os materiais pra você. Eu falei, não. Saiu um cartão de crédito. Deixa parcela em suaves. E aí foi crescendo o negócio. Eu comecei com a parceria do colete. E lá eu não tinha sala pra fazer o colete. E aí o que eu fazia? Eu pegava o colete. Eu falei, não. Uma coisa que eu sempre coloquei na minha cabeça, né? A gente não pode perder as oportunidades. Porque a oportunidade, ela não vai bater duas vezes na sua porta. Ela vai bater uma só. E aí você escolhe se você vai aderir ou não. E aí surgiu a oportunidade de eu ser a parceira de colete. E aqui na região não tinha parceira, eu precisava fechar esse nicho, eu tava começando. Eu falei, eu vou. E meu pai, você é louca, né? Você não sabe mexer nem numa tico-tico. Falei, pai, eu vou lá, fico lá na fábrica. Mas quem que vai fazer pra você? Eu falei, o senhor. Que legal. A família. Colocou o pai pra fazer Todo mundo, a família inteira. É. E aí... Só que eu não tinha uma sala. E aí, o que a gente fazia? O colete, ele demora muito pra ser feito, porque você experimenta no paciente, aí você recorta. Aí o paciente experimenta... É uma coisa que ele vai usar o dia inteiro em casa. Então, a gente sempre fala, o paciente não pode sair daqui com dor ou com o colete machucando. Então, a gente ficar o dia inteiro aqui fazendo o ajuste dele, a gente vai ficar. O importante é ele não machucar. O nosso princípio do nosso colete é esse. E aí, o que eu fazia? Eu ia pra minha casa, o paciente ficava lá na clínica esperando, eu ia pra minha casa com o colete na porta do carro, pra ele poder secar, pra ele poder, né, fazer um monte de coisa, e voltava. E isso eu ia umas 4, 5 vezes. E eu passava ali naquela rotatória do tenda toda hora. E aí, eu fiz 5 coletes dessa forma. Aí depois eu falei, pai, não dá mais, eu não tô aguentando. Aí foi onde eu comecei a procurar um espaço onde eu consegui otimizar, né, atender no mesmo lugar que eu faço colete, agora muito mais prático. Eu entrego um colete em 2, 3 horas. Antes eu entregava um colete em 5 horas. Caramba, olha só. Otimizou o tempo. Exatamente, mas eu precisei começar, né? Precisei aprender, precisei errar, precisei fazer. E aí teve toda essa parte dessa espera, né? Eu acho que eu tava conversando com uma amiga ontem e ela falou assim, mas eu não tenho nada pronto. Eu falei, menina, mas a gente não tem mesmo. Começa. O começo, né? Então assim, É você verdade. tem que dar o passo, né? Sim, e deixa eu te falar uma coisa. A gente tá falando aqui de o segredo do começo. Empreendedorismo, mulheres pretas, que esse mês a gente vai focar. Sim. Como que você se sente dentro desse nicho? Empreendedorismo, mulher preta, você enfrenta desafios, barreiras quando você chega? Como que tem sido o seu caminhar nesse? Olha, esse tema nunca foi uma coisa que foi muito falado pra mim, né? A minha mãe, nós somos pretas, né? Eu e as minhas irmãs, e a minha mãe sempre fala, a gente tem que ser boa, arrumadinha e educada com todo mundo. Porque a gente tem um julgamento em todo lugar. Você vai se você estiver mal arrumado e você vai numa loja, você vai ser o alvo dali daquela loja, entendeu? Então, assim, desde sempre, a minha mãe sempre arrumou muito bem a gente. As minhas irmãs, o cabelo, né? E aí, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava numa clínica. E lá naquela clínica tinha médicas, tinha dentistas. Então, assim, o padrão era diferente. E tinha as físios, que também a gente sabe que tem um outro padrão, né? Os fisioterapeutas, a gente rasta pro chão, a gente brinca com o paciente, a gente vai confortável. Só que a gente já tem que escolher o nosso público aí, né? Então é uma escolha, você quer o público A, o público B, não que o meu público é todo mundo que tem escoliose, independente do que for. Mas esse posicionamento em relação a uma mulher preta, a gente nunca pode ficar pra baixo, né? Então a gente é mulher, a gente é bonita, a gente
sabe, a gente sabe o que tá fazendo, então a gente nunca pode se colocar num lugar de segunda opção só por conta da nossa cor de pele. Então, na clínica onde eu trabalhava, eu sempre ia muito arrumada. Eu era a única física que ia trabalhar de salto, Olha, desde a faculdade. Deixa eu fazer um adendo, realmente. A Yara, gente, quando eu vi essa menina num congresso que eu vi na faculdade, falei, que preta linda! Eu fiquei encantada com a beleza. E ela é lindíssima, né? Lindíssima. Nossa, né? Eu sempre fiquei encantada. E aí, assim, em relação a isso, eu acho que isso ajuda, entendeu? A gente não ser julgada pela nossa cor de pele. Porque, assim, o fato de você já estar bem arrumada, ela já impede muita coisa de preconceito. Então, isso, muitas vezes, eu usei como uma barreira, sabe? Porque, tipo assim, não, eu tenho que estar bem vestida. Mas no dia que eu não quero estar bem vestida, aí você entende o processo, entende? Mas eu sempre fui. E por muitos anos eu me vesti dessa forma. De tipo assim, eu tenho que estar bem arrumada, porque as pessoas elas vão escutar o que eu tenho pra falar, elas vão me reconhecer mais, eu vou ser mais ouvida, e eu vou estar ali impondo aquilo que eu sou, entendeu? Mas nem sempre a gente quer estar maquiada, a gente quer estar bem arrumada, a gente quer estar a gente, né? A gente quer estar a gente. Sim, mas estar sempre bem arrumada não te blinda do racismo. Não. Você consegue, porque eu trabalho com comunicação, nem sempre tô arrumada, mas eu chego nos lugares e às vezes eu sou tratada de formas diferentes, até eu me apresentar quem eu sou, porque eu tô ali. Eu falei com a pessoa 30 minutos no telefone e foi um tratamento. Quando eu chego no lugar, eu tô lá no canto, daí eu dou uma microfonada, sabe? Carteirada, você dá uma microfonada. Olha, eu sou aí desse lugar. Aí eles vão me enxergar. E com você não acontece isso? Nunca passei por isso, por essa situação de ficar em segunda ou de alguma forma. Não que eu me lembre, mas assim, dessa forma não. Será que são os lugares que você frequenta também? Olha, pode ser, mas assim, eu tô sempre envolvida em restaurante, em congressos, então assim, acho que a rede social, ela fortalece muito isso, entendeu? Porque a gente tá sempre aparecendo, a gente tá sempre ali, e aquela coisa, né, a gente, é muito do que a gente é visto, né, a pessoa se lembra da gente. Então assim, se você tá bem vestida na rede social, você fala, as pessoas comentam, elas estão ali falando de você, e assim, quando você já chega, essa semana mesmo, semana passada eu comecei a atender uma paciente da Turquia, online, assim, e assim, no domingo, eu não gosto muito de sair de casa. Quando eu saí de casa, todo mundo falando disso. Eu falei, gente, mas como o povo tá sabendo? Aí eu lembrei, rede social. Todo lugar que eu ia, o pessoal fala, e aí, essa paciente turca, não sei o que, como que você recebeu? Eu falei, gente, mas né? Calma aí. Então, assim, em relação à rede social, isso me ajuda bastante, mas assim, em relação a... Porque antes eu não tinha essa parte de rede social, mas... Eu nunca passei, assim, dessa forma. Pode ser que eu não tenha percebido, mas eu nunca fui deixada de lado por conta da minha cor de pele. Pode ser que quando eu era mais jovem, isso já aconteceu na escola, mas pela profissional que eu sou, nunca passei por essa situação. Entendi. Isso é muito bom, né? Uma privilegiada, privilegiada. confesso que é bem raro isso aí, viu? Porque a gente, né, escuta histórias, a gente tá dentro de um contexto vive, aí né? com mulheres, né, que trazem pra gente outras situações e é muito difícil ter que também lidar com isso, né, pós essa situação. Então, realmente, é privilegiada e esse posicionamento seu, ele é muito importante. E aí, pegando esse gancho, o que você diria para profissionais que estão nos vendo, nos assistindo, que estão começando agora, pensando em posicionamento, em empreender na área, que conselho que você daria para quem tá nessa jornada, nesse começo? Olha, eu já falei aqui muito das redes sociais, né? Então, assim, o gap, né? A chave tá na rede social. Escolha seu nicho. Isso é importante, porque quando a gente fica atirando para muitos lados, a gente não foca em nenhum. Então, assim, faz um programa de estruturação mesmo do seu negócio, do seu nicho, foca naquilo, tem que ser repetitivo, tem que continuar, não pode desistir, é chato, mas assim, rede social é o caminho. Então, assim, o que ia demorar 10 anos para construir, eu construí, ainda tô em construção, né, mas encurtou em 3 anos. Então, assim, uma coisa que eu não paguei, claro que a gente teve que investir em mídia, em fotos. Faz parte. Mas assim, você consegue se virar com o que você tem. E não ficar colocando barreiras. O começo é difícil pra todo mundo. Ninguém vai nascer com uma habilidade de fala muito boa. As pessoas vão rir de você. Até hoje minha mãe fala, nossa, Yara, mas você tava falando assim, tava assim, assim. Fala, ai mãe, para de graça. Hoje mesmo, eu tava na casa dela, ela falou assim, mas que roupa que você vai?
Ela sempre foi assim. Mas que roupa que você vai? Falei, ai, mãe, eu nem vi minha roupa ainda. Não, porque tem que ir com a roupa assim. Eu falei, mãe. Ela quer te ver impecável. É, Ela quer te ver impecável. Porque assim, Isso é legal, isso é ela legal. sabe, porque as minhas tias, as minhas avós, elas já passaram por isso. E elas não querem que De você ser- passe Exatamente. E eu acho que elas me blindaram disso. o mesmo. Me criaram pra isso. Dessa forma. E aí é um trauma que vem de uma geração que possivelmente pode ter acabado em mim. Acredito que não, porque, Sim. né? Ninguém tá sujeito a não Aham. ter o racismo. Mas é uma coisa que eu consegui entender e eu consegui passar de uma forma que eu acho que tem dado resultado. Mas um insight que eu deixo, né, pra todas as mulheres pretas que estão me ouvindo, para as pessoas empreendedoras, tem muitas recém-formadas e pessoas formadas que me seguem e sempre me mandam mensagem falando da minha trajetória, que se inspiram muito, pacientes que me acompanham já, eles mandam, Yara, nossa, é muito lindo, você começou assim, assim, agora você tá grandona aí. E assim, a gente não desistir, né? Porque todo dia vai ter um 7x1 diferente, Vai. todo dia tem uma coisa diferente pra gente fazer, mas você tem que estar ligado naquilo que você quer, no seu objetivo e não desistir. Tem dias que você vai querer, tem dias que não, tem dias que você vai chorar, tem dias que você vai estar feliz. Faz parte do empreender, né? E eu sou prova disso porque eu vi a Yara desde o começo, eu venho acompanhando, né, a Yara nas redes sociais, e é bonito ver a evolução dela, o quanto que ela leva a ciência, o tratamento, o trabalho de forma sério, pensando nesse cuidado mesmo, né? Principalmente aí com crianças, com pessoas com escoliose. Então a gente só deseja que você continue, né, trilhando esse caminho da forma brilhante que você tá fazendo. E a gente já tá se encaminhando pro final. Sim. Esse bate-papo super triste. gostoso. E aí eu quero, Yara, fazer um bate-bola rápido com você aqui, tá bom? Vamos lá? Vamos. Um livro que mudou a sua forma de pensar. Nossa, foram tantos. Mas um que eu li faz pouco tempo fala da montanha. A montanha é você. Não sei se vocês já chegaram a ler. Ele fala muito sobre essa parte da gente se conhecer, da gente entender que tem dias que a gente vai ter dias bons e tem dias que não vai ter dias bons. Você acreditar no seu potencial, você acreditar naquilo que você nasceu mesmo pra fazer, pra ser, no seu propósito. Então, esse livro me moldou de muitas formas, sabe? E me ajudou muito nesse processo de entendimento, de posturas também, de situações, né? Eu venho de uma família que os meus pais, eles não tiveram muitas possibilidades pra me dar. E tudo que eu tenho construído e os lugares que eu tenho ocupado, que não são lugares que foram ocupados por pessoas da minha família, é diferente. Então, a gente tem que aprender também a pertencer a certos lugares. Sim. Porque a gente fica muito encolhido no mundo que a gente veio, que quando a gente tem acesso pra pertencer àquilo, a gente não quer, porque a gente se bloqueia. Porque não tem ninguém. E vocês falando sobre isso, teve uma vez que eu fui no congresso, só um adendo, e aí, assim, eu tava sozinha lá, né, daí eu fui almoçar num restaurante. Lá em Campinas. Um restaurante chique. Falei, eu vou lá, né? Tô aqui. Eu vou lá. Aí eu fui, pedi um vinho sozinha. E assim, só de você chegar num restaurante sozinha. Sozinha. E aí eu fiquei olhando pro lado do restaurante e não tinha uma pessoa preta. O teste do pescoço. E eu falei assim, não é possível. Aí, tipo assim, o pessoal começou a olhar, daí tinha uma mulher lá, mas tava no meio das pessoas que eram mais brancas. Eu falei, a gente já fica perto ali, né? Já se identifica. Aí, eu fiquei perto da passagem, assim, o garçom me tratou muito bem, um tratamento, né? E aí, passou um rapaz com uma mulher, acho que era a namorada dele, era preta, ela era branca, e a mãe dela atrás, a mãe dele atrás. Aí, ele passou, ele olhou pra mim, ele fez assim, sabe aquele olhar de, tipo assim... Tipo tem assim, alguém aqui? Querendo falar comigo, mas ele tava com a namorada dele, ele não podia falar. Aí, a mãe dele passou e ela fez assim, você, tipo assim... Tipo, aí não tô sozinho. Aí, eu tô aqui. Não tô sozinho. Essa coisa de familiaridade. É isso. E aí, assim, você, por mais que você esteja e pertença a lugares, tem coisas que, não é que não cabe a gente, mas ainda não é um público pra aquilo, entendeu? E aí, ali eu percebi isso, não tive um tratamento diferente, mas eu não tive representatividade ali. E aí, quando eu vi eles e, assim, pelo olhar, a gente conseguiu se conectar. Você entendeu? A Exatamente. gente entende. A gente entende. Isso. E aí, quando ele fala, nossa, eu também tenho muito isso. Quando eu vou em congresso, aí você olha, ai, caramba. Aí troca essa afinidade, né? De você ir lá conversar. O olhar de tudo. O olhar de tudo. E às vezes, a gente vai... E assim, às vezes a pessoa ela já te olha diferente pela cor da sua pele, mas ela tenta te menosprezar. Tipo assim, ela ali. E aí, se você abaixa a cabeça, tipo assim, eu não faço isso, não. Teve um congresso que eu fui, e aí eu fui com os meus amigos tudo branco, a gente chegou, aí tinha as cadeiras da frente livre lá.
Ela falou assim, eu que não vou sentar aqui na frente. Chegamos atrasados, né? Fomos pra frente. Léo Costa, todo mundo lá, a nata da física. E nós sentamos na frente. Aí meus amigos, Yara do céu, vai sentar aqui na frente. Que vergonha, que não sei o que. Eu falei, não, a gente pagou, a gente vai sentar aqui. Sentamos lá na frente, saímos em todos os cortes do negócio. Uma mulher empoderada. Não é? Aí eu tive com um dos palestrantes lá e falou, eu lembro de você do congresso, eu tava lá na frente. Tava. É escolha, né, Yara? É escolha. Então você escolhe o lugar que você quer sentar e o padrão que você quer Isso atingir. mesmo. Se você quer ficar sendo sempre Escondida. Ou se, tipo assim, eu tô aqui, estudei a mesma coisa que vocês e vambora. Mas isso não é tão fácil, viu, gente? Não. É que a Yara já foi preparada desde sempre. Você tá falando pela sua mãe, pela sua avó. Porque realmente a roupa dá esse poder de você conseguir estar lá. Um adendo que eu vi num post que os negros se arrumam, principalmente quando se trata de domingo, missa, culto, alguma celebração que ele vá. Porque antigamente era o único dia que os negros tinham pra sair sem a roupa de trabalho. Então aquilo era um evento pra ele. A mulher colocar um vestido, mesmo que fosse o mesmo vestido todo domingo, o terno que as pessoas usam pra igreja, é porque era o único dia que eles tinham e que eles se sentiam pertencentes. Tanto ao grupo, tanto ao lugar que eles estavam frequentando. Então acho que a nossa roupa diz muito sobre isso, por conta disso, que é algo que já vem, que você fala, vem da minha mãe, da minha avó, e aí você realmente captou essa mensagem e faz disso, não vou falar arma, que fica pesado, né? Mas meio de se posicionar onde quer que você esteja, né? Mas isso também eu tive que aprender, porque não é só a roupa, né? É a forma como você se posiciona e como você veste aquilo. É um conjunto, né, gente? Eu tive que aprender muito isso, sabe? Muito mesmo, de retribuir olhares. Esses dias eu fui pra um hotel fazenda, e aí, tipo assim, chega olhando, aí eu encaro de novo, fico olhando. Sou eu mesmo, tipo vou assim, continuar aqui, né? que foi, né? A gente não pode ser grosseira, mas... Sim. Me diz uma coisa, tá terminando? Tá, né, gente? Tem que tá terminando. Mas depois a Yara vai voltar para um próximo. Ela tem que voltar. A gente fez uma pergunta. Outro bate-bola. O bate-bola, nós vamos pra pergunta-chave. Não, vamos terminar esses três Dá aqui, ó. tempo? Que é legal. Dá rapidinho, Yara. Então tá, uma pessoa que te inspira. Na físio. Olha, eu já falei pra você que eu sou tiete do Rodrigo, né? Isso. Então, assim, o Rodrigo, ele foi essa pessoa que me deu oportunidades, até por conta de todo o conhecimento dele, de toda essa parte clínica, né? Então, assim, ele é minha inspiração na físio, em relação à escoliose, em relação à gestão, em relação ao tratamento de pacientes, em relação a você ser incisivo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não tem outro caminho. É isso, quer tratar comigo? Dessa forma. Quer tratar com outro? Não consigo controlar. Então, ele, pra mim, é assim, a minha referência na área, né? Legal. Eu acho que sempre foi, desde quando eu escolhi a escoliose. Bacana. Uma palavra que define a sua trajetória? Uma palavra. Trajetória? Olha, eu acho que foi muita coragem, viu? Porque... Legal. É isso. A gente Tem que gosta ser. da palavra coragem, né? O conselho ela já deu, né? Já deu. E eu deixar uma pergunta pra você fazer pra ela. Que a gente sempre faz, né? A gente tem uma queridinha, uma pergunta queridinha que a gente deixa pro final. O nosso podcast chama Segredo do Começo e a gente quer saber qual o segredo do começo pra você, que você compartilha aí com a gente. O segredo do começo. Difícil, hein? Acho que isso linka muito com a frase que eu falei, né? A palavra, que é a coragem. Então, eu sempre falo, né? Que eu sou uma pessoa muito religiosa e tudo que eu construí foi direcionado para o que Deus queria pra mim. Então, assim, fui uma pessoa que ia diariamente na missa, então eu não faltava um dia. Desde quando eu comecei a empreender, falei, Deus... Eu nunca quis empreender, o senhor que tá colocando aqui no meu caminho. Então, assim... Senhor, Cuida aí. E eu ia, e toda vez que eu ia na missa, eu comecei a ir às quintas-feiras e o padre sempre falava, não tenha medo. E olhava pra minha cara, eu falei, não conheço o padre. Olha só. Todo dia, quando eu ficava triste, E as coisas, elas vão acontecendo, né? Quando a gente começa a dar o passo. Por isso que eu falo, a coragem. A gente tem que ter a coragem da gente começar, da gente dar o passo, porque as outras coisas, elas vão acrescentando. Então, assim, se eu não tivesse perdido o meu medo e dado o passo pra começar, eu não teria construído nada do que eu tenho hoje e a realidade que eu vivo hoje, né? Porque é uma realidade totalmente diferente daquilo que eu acreditei que eu poderia viver. Então, assim, a Yara de 3, 4 anos atrás nunca imaginou que ela sentaria em mesas, que ela falaria com pessoas, que ela teria amigos dessa forma, que ela ia num lugar que todo mundo queria ir. E, assim, eu fui porque eu conquistei aquele espaço, entendeu? Não foi porque me colocaram ali, foi porque eu conquistei. Legal.
Que motivador, esse é o segredo né? do começo. Que inspirador. Você sabe que ela falando isso, tem um versículo na Bíblia que fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. O seu foi na prática. Foi. Eu sempre falava assim, Deus, eu tô colocando pé. Se o senhor não colocar o chão, eu vou cair. Vou rodar. É sempre essa. Ai, gente, Yara, que delícia, né? Prazer te conhecer, viu? Eu fazia muitos anos que eu não vi Yara, então quando a gente pensou nessa programação do mês de julho, eu falei, não, uma pessoa da área da saúde para poder representar. E já abri esse nosso mês, não tem que ser Yara para poder bater esse Fico papo, né? E a gente tá aqui em Pinda, então isso facilita, né, a logística. Então, muito obrigada Eu que por ter agradeço. tido esse tempinho de estar aqui com a gente, né? De ter trazido um pouco da sua história, do seu começo, quanto que você está evoluindo também na sua área, se desenvolvendo, criando habilidades e ter deixado aí para essas pessoas esse recado, né, de coragem, que é o que a gente precisa. Então, muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade de contar a minha história, né? Muitas pessoas, elas não conhecem, eu tento contar assim, eles falam que é muito conexão essa parte de rede social, mas às vezes a gente também não quer abrir muito, se expor, até mesmo por conta do julgamento, que a gente ainda tem esses traumas, né, essas travas. Mas eu acho que essa coisa do nosso começo é muito íntimo, né? Então a gente tem que tentar sempre ir aos poucos. E esse podcast aqui me abriu, né? Porque eu contei o que eu podia e o que eu conseguia, né? Falar. E eu agradeço a vocês pela oportunidade. A gente que fica feliz. E, pessoal, continue acompanhando o Segredo. Neste mês de julho, a gente tem muitas novidades. Vamos trazer outras convidadas de outras áreas para que vocês possam conhecer também outras histórias e se inspirar também, né, não, Ida? Gente, olha, só pelo primeiro episódio vocês já estão percebendo como vai ser lindo, né? Aguardem. O nosso objetivo é esse mesmo, de contar a história para mostrar para outras pessoas que é possível. Assim como a nossa história, a gente tá aqui, tem outras histórias. Então, fica aí para vocês se inspirar e dar os próximos passos. Porque O Segredo do Começo, onde cada jornada começa com uma ideia. Até Deixa o ela próximo falar. episódio.